Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai o coração vá para que eu não sei dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho está em Mateus 8, 18 a 22. Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem. Então um doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Outro que era discípulo disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está tocando num assunto interessante, fala de pessoas que se aproximaram de Jesus, interessado, querendo segui-lo, mas não era porque queria tornar o nome de Jesus famoso e conhecido. Era por interesse, na verdade. A situação do primeiro era o doutor da lei, o mestre da lei, que percebeu ali uma fonte de renda, que viu que o nome de Jesus dá lucro, dá dinheiro. Foi isso que ele percebeu. E ficou empolgado. E disse a Jesus que seguiria ele aonde quiseres, qualquer lugar ele seguia Jesus. Mas ali era interessado em arrecadar fundos para si próprio. Não era por motivo por querer tornar o nome de Jesus famoso e conhecido para todos, o Evangelho. O interesse dele não era pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas se convertessem a Jesus. O interesse era de arrecadar fundos para si próprio, enriquecer usando o nome de Deus. Como tem muitos aí que se enriquecem, fundam igrejas, seitas e usam o nome de Jesus. Na realidade fica rico, milionários para este mundo, né? Só que não entra no reino de Deus esse tipo de gente. Usa o nome de Jesus para enriquecer a si e os que estão ao seu redor. Cuidado, não usar o nome de Jesus em vão. E a outra situação era um discípulo que já seguia Jesus, mas ele queria que Jesus liberasse ele para ele enterrar o pai. Ninguém sabe ali se o pai já estava morto ou se estava vivo, doente, não sei, perto de morrer. Ele queria que Jesus liberasse ele para ele enterrar o pai.
Jesus responde para ele: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos e siga-me. Quer dizer, para seguir Jesus, a gente não pode estar fazendo corpo mole, preocupado com as coisas. Claro que se a pessoa que tem uma missão e o pai está doente, ou a mãe, claro que ele pode se afastar um pouco e cuidar do pai ou da mãe, também é uma missão. Mas Jesus quis alertar aquele discípulo que ele é o primeiro lugar, ele é a preferência, né? Deus em primeiro lugar. Não deixar Deus em segundo lugar, em primeiro lugar. E por aí vai, meus irmãos, o evangelho de hoje, ele é interessante também, todo o evangelho é interessante, mas a gente percebe esses dois episódios que narra o evangelho de hoje, essas duas situações. E a gente precisa ter mais cuidado no seguimento do Senhor para não desagradar ao próprio Deus. Ele nos suscita como discípulo para que nós sejamos discípulos fiel, não se afastamos da missão por qualquer motivo, por qualquer bobagem. Às vezes tem situações que é complicada, de pessoas que, às vezes tem jovem que quer seguir o Evangelho, seguir Jesus Cristo e se formar padre para ser um missionário, um padre ou missionário, e às vezes o pai e a mãe não querem lá deixar, e aquela confusão. Não podemos proibir, porque é um chamado de Deus. E se esse jovem tem essa vocação e a gente não permitir isso, ele vai se tornar uma pessoa frustrada em outra profissão, em outro trabalho, quando na verdade Deus chamou ele para ser missionário da igreja. Ele foi chamado por Deus, a gente não pode jamais querer tirar isso do jovem que tem essa vocação. Tem que deixar livre, já que Deus chamou, ele tem esse desejo dado por Deus. Quem somos nós para querer proibir? É bom ter cuidado com isso. Porque às vezes, mas meu sonho é que você fosse um médico, fosse um advogado, fosse isso e aquilo. Não é assim. A gente não deve querer escolher a profissão do filho da gente. Deixa ele à vontade. É adulto já. Deixa seguir. De repente é chamado por Deus para seguir o caminho de Deus e muitas vezes se torna frustrado porque os pais não aceitaram o chamado de Deus para seu próprio filho. E aí é difícil de entender, porque se foi chamado de Deus, a gente não pode querer proibir. Deixa à vontade. Jesus, eles nos chama, o jovem chama o casado, chama qualquer pessoa. A gente tem que estar com os ouvidos atentos para perceber o chamado de Deus. Quando as pessoas sentem o desejo de viver uma vida de oração ligada ao Evangelho, na pregação da palavra, isso é um chamado de Deus. Tem que estar atento e seguir esse chamado com fé e alegria. Sem medir
a distância, porque se foi Deus que chamou, Deus capacita. Então dizer que diz que Deus não chama não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então não tenha medo. Porque muita gente fica dizendo, porque eu não tenho dom disso, dom daquilo. Não se preocupe. Deus te chamou, Ele vai lhe capacitar e vai te dar sabedoria para você pregar a palavra de Deus, para você ter uma vida de oração, rezar o texto com um vizinho, em casa mesmo, com sua família. Vai mudar tudo, pode ter certeza. Isso é um chamado de Deus. Se seu pai está doente, cuide dele, sua mãe, cuide dela, seu irmão, seu vizinho. Isso é uma missão também. Uma missão dada por Deus, dom de Deus. Por isso que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, para dar esse exemplo para nós. Faça a mesma coisa que eu fiz aqui. Se você tem uma pessoa que você conhece que está sem poder tomar um banho, está doente, sem poder se mover da cama, e você ir lá cuidar dele, nossa, que missão evangelizadora bacana, viu? Pode ter certeza disso. Isso agrada demais ao Senhor. Cuide com amor daqueles que estão ao seu redor, e Deus vai dar a recompensa no final da história. Não tenha dúvida disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.